pecado, Cristo vive em mim hoje. Livre sou, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro me deu sua vida. Desprezado e rejeitado, a Ele agradou dar o seu Filho. Nós vamos iniciar o nosso companheirismo desta tarde. Nós vamos agora nos colocar de pé para termos uma palavra de oração. Em seguida nós vamos cantar, louvar a Deus com alguns hinos. Então oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor, ó Pai, por este grande privilégio que o Senhor nos concede de poder adentrar a estas portas e estarmos, ó Deus, em terra santa, sabendo, ó Pai, que onde o Senhor é invocado, aonde é feito tudo em Teu nome, sabemos que o Senhor está presente. Foi uma promessa que o Senhor fez, e estamos aqui reunidos em Teu nome, para recebermos do Senhor mais uma porção da Tua palavra, do manar que vem do céu, mais uma orientação do Senhor para nós, ó Pai, podermos trilhar este caminho, continuarmos pelejando, ó Pai, sabendo que no Senhor encontramos a força, encontramos, ó Pai, a sabedoria. No Senhor, ó Deus, nós encontramos a vitória sobre todas as questões. Que possamos mais esta vez, nesta reunião, encontrarmos graça diante de Ti para ouvirmos a Tua voz, para recebermos a resposta sobre as perguntas que temos em nós, ó Deus, para que possamos, ó Pai, compreender melhor a hora que estamos vivendo, para então, ó Pai, enfrentar o inimigo sabendo que ele já foi derrotado. Conceda-nos, ó Deus amado, esse discernimento, que o Senhor guarde aqueles que estão a caminho, que o Senhor também abençoe aqueles que não puderem chegar até aqui, que todos nós, ó Deus, possamos terminar esta reunião melhor do que quando aqui chegamos. Nós oramos agradecidos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Então agora com o irmão Josué nós vamos cantar, louvar a Deus. Boa tarde com Jesus, amém? Amém. Estamos mais uma vez para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Vamos começar cantando o corinho de número 35. Eu acho que todo mundo conhece, né? E os que não conhecem vai aprender agora. Ao lado de Jesus eu quero estar. Era o Ré maior. Acho que é Ré, né? Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa
eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino triunfal ao lado de Jesus. Eu quero estar. Mais uma vez. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar, e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino triunfal ao lado de Jesus eu quero estar. Amém? Corinho de número 15. Se há um rio. Meu anota. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas que não se acabam aqui, se há um rio que corre sem parar. Corinho bem pequenininho. Vamos de novo. Se um rio que flui no meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas que não se acaba aqui, se há um rio que corre sem parar. Amém? Corinho de número 16. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor.
em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó, no vale de Jaboque, grandes lutas teves de travar, mas no fim desta grande batalha, o sinal teve que ficar. Manifesta em mim o teu sinal. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vais ficar. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vais ficar. Amém? Uma letra muito bonita desse hino, né? Tem muita expressão, né, irmão Cardoso? Passar para o irmão Carlos agora que dá procedimento à reunião. Amém. Maravilha. Muito bem, irmãos. Nós vamos então agora nos posicionar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 17. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Então, hoje nós estamos aqui num companheirismo para toda a igreja, principalmente para os pais. Nós entendemos que nós precisamos de um tempo para conversarmos, para compartilharmos coisas que nos interessam, sabendo que os dias são difíceis, mas é assim mesmo. Está escrito que para entrar no céu você tem que empregar força, não é? E nós estamos lutando, graças a Deus. Então vamos ler a Escritura. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17, onde diz: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podeis sentar-vos. Muito bem. Então, irmãos, nós temos buscado desenvolver um trabalho de uma maneira que seja benéfica para cada um de nós, que traga proveito, não é? E nós temos sempre deixado ou colocado à disposição dos irmãos que nos tragam sugestões sobre temas a abordarmos aqui. Nós sabemos que existem assuntos que são muito complexos, né? E nós estamos sempre contando com a presença do nosso pastor, que neste caso hoje não está aqui conosco, mas nós, graças a Deus, temos tido discernimento de até onde podemos ir. E é claro que existem assuntos que precisam de uma resposta sacerdotal. E nós não vamos fazer isso, porque o nosso sacerdote não está aqui presente. Mas existem assuntos que são dos filhos. Os filhos conversam, devem conversar. Os filhos devem compartilhar assuntos. E os filhos devem buscar conhecimento. Para que nós então possamos crescer, nós temos que buscar conhecimento, dentro da porção que nos é própria. Nós tivemos no companheirismo passado, nos anteriores, comentamos um pouco sobre um assunto muito delicado, mas é um assunto que está presente em nosso meio, né? Que foi sobre suicídio. E hoje nós queremos tratar também sobre um assunto que é muito falado. Ele está em nosso meio e ele deve ser explorado. O nosso tema de hoje será sobre discriminação. Discriminação. Então, nós estamos vivendo na pior era de todas, e também na mais gloriosa de todas, né? E nós vemos que a cada dia fica mais difícil você falar sobre a palavra de Deus, e vai ficar mais difícil, vai chegar ao ponto deles terem que fechar as portas. Nós sabemos que a coisa vai caminhar para isso. Porque para todo lado que você se virar e que você for falar sobre um assunto, aquele assunto está sendo protegido pelo diabo à maneira distorcida. E nós não podemos deixar de falar a verdade. Nós não podemos deixar de buscar a verdade. Nós temos que ir atrás da verdade. Nós temos que ficar com a verdade, independente do que aquilo custe. Não é? E este assunto, você vê que hoje, se você falar mal de uma pessoa que fez a escolha de viver, um homem que fez a escolha de viver como uma mulher,
Se você for falar dele, você já está discriminando. E se você pregar sobre a Bíblia, dizendo que os tímidos, que os afeminados, que os roubadores, que os mentirosos não entram no reino dos céus? Você está entrando num campo minado. Mas você vai deixar de falar isso? Você pode se omitir a isso? Não. Então nós temos que conversar sobre isso. Agora, nós não vamos tratar aqui do assunto de uma maneira política, não estamos aqui para isso. Nós não vamos enfatizar o assunto numa maneira sociológica, mas nós temos que tratar disso no nosso âmbito. Por quê? Porque isso aqui acontece dentro dos lares. Nós temos que estar atentos a que momento somos assaltados por espíritos. A discriminação acontece dentro dos lares. Acontece entre irmãos, ela acontece dentro da igreja. E o nosso assunto é para tratar aqui no âmbito que nos interessa aqui, que é a família, a verdadeira família. Então a escritura que lemos, Pedro diz: se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Ou seja, ele não faz discriminação. Todos são filhos. Todos serão tratados como filhos. Agora aqui vem aquela questão. Se um filho faz errado e o outro faz certo, o que você vai fazer com o que fez errado? Você tem que corrigi-lo, não tem? Mas isso não é discriminação. Mas a maneira como você vai corrigi-lo, isso pode se tornar uma discriminação. Porque tudo que fazemos, toda ação que tomamos, a maneira como executamos as coisas, elas vão nos trazer uma consequência. Aquilo vai trazer consequências. Podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins. E o que temos que fazer então? É estarmos atentos, é discernirmos o que está acontecendo conosco. Então nós tivemos uma escola dominical hoje, maravilhosa, como todas. Mas existiu algumas coisas que nos trazem, nos levam à reflexão. Sobre uma pergunta feita, de assuntos que está acontecendo em nosso meio. Então, infelizmente, acontece de famílias do nosso meio terem problemas com pessoas que são dependentes químicas, pessoas que têm problemas sociais graves, não é? E
um momento o pastor Joaquim falou, as atitudes dos filhos diminuem os dias de vida de seus pais. Então, nós sofremos, nós somos agredidos, né, por situações que nossos filhos criam, por terem se envolvido com grupos que não tem jeito de você livrá-los. Aí vem a escola, aí vem a vizinhança, aí vem a parentela, e não tem jeito. De algum modo ele pode se envolver com algo que vai desvirtuar. Aí é onde vem aquilo que nos é cobrado por Deus em relação aos nossos filhos. Ensina, ensine, oriente, dê a ele condições, dê a seu filho condições. Às vezes nós queremos que nossos filhos aprendam, sejam crentes, mas nós queremos que eles sejam na marra. Nós queremos obrigá-los a ser. Mas não é isso que nos foi ordenado por Deus. Ele nos ordena ensinar. Então houve um tempo que o professor podia usar uma palmatória, né? Houve um tempo que o professor era um tio. Então ele podia, ele tinha autoridade para o menino não presta atenção, dá a mão aqui. Aí dava um alerta nele para ele ficar atento. Mas passou isso, não pode mais, né? E nos será cobrado isso. Você ensinou o seu menino? A melhor maneira de ensinar é dar exemplo. Que exemplo é que nós estamos dando? Aí nós entramos no assunto. Às vezes nós discriminamos os nossos filhos. Tu não está vendo aqui que ela está quieta? Por que você não fica quieta como ela? Aí começamos a fazer as comparações. Você não está vendo a filha do fulano? Por que você não faz como ela? Você não está vendo o filho do fulano? Por que você anda com ele? E aí nós entramos nesse campo. E eu gostaria de conversar com vocês, porque o companheirismo, ele é produtivo quando nós compartilhamos as experiências, o conhecimento sobre o assunto. Aí ele fica enriquecido, não é? Irmão Abel, tem alguma coisa lá pronta? Não? Muito bem. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Então é toda a vida, não é? Agora vamos lá. Então o que significa discriminação? Então a gente tem que começar por aí. Se a gente está falando sobre um assunto, a coisa importante é nós sabermos o que é que nós temos, qual o conhecimento que nós temos sobre esse assunto. Senão eu fico falando coisas aqui que alguns vão dizer, eu não sei nem do que ele está falando. Aí vai estar falando língua estranha, né? Então vamos aqui, a professora vai dizer para a gente o que é que significa discriminação. Discriminar é rejeitar, é ter preconceito a um padrão, tem um padrão e qualquer coisa que foge daquele padrão, aí se torna um preconceito. Amém.
E você, que sentou bem aqui onde eu posso chegar mais fácil, o que você fala de discriminação? Discriminação, eu acho que é quando uma pessoa ela afeta a outra moralmente, verbalmente ou fisicamente também, por conta dela ser diferente da outra, entendeu? Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente sofre muita essa questão da discriminação, como foi falado na escolinha das crianças, principalmente verbalmente, né? Nos olhares também, por conta que a gente foge, vamos dizer, foge do padrão do mundo. Amém. O que o senhor fala dessa palavrinha, discriminação? Irmão, discriminação, do meu ponto de vista, é tudo aquilo que as pessoas veem nas outras, aquilo que ela não aceita para ela mesma. Então, ela acha diferente e aquilo ela coloca assim uma situação difícil para as pessoas. Professor Marcelo. A discriminação, ela, por exemplo, no Brasil nós sabemos que quando começou a colonização no Brasil, os negros eram discriminados. Eu fiz uma especialização de Uniafro, que tratava somente desse assunto. Então, mas hoje, essa palavra discriminação, ela está sendo colocada no sentido errado. O conceito da discriminação não é esse conceito que eles estão querendo hoje. Que discriminar é a pessoa não aceitar o diferente. Mas, quando você não aceita o diferente, porque o diferente está fora do padrão da Bíblia para o cristão, então ele se torna um cristão discriminador. Não é que seja um cristão discriminador, é porque Deus é um Deus separador. E nós temos que conviver com isso, porque o cristão ele vai ter que sempre estar cortando o errado, todo o tempo, porque a Bíblia é a espada. E todo cristão, ele, para ele mesmo, como os olhos dele mesmo, ele tem que ser os olhos de Deus. Se Deus aceita, é errado aquilo ali, homem com homem, o cristão também tem que achar errado também homem com homem. Se Deus acha errado mulher com mulher, o cristão tem que estar no mesmo olho de Deus. Mulher com mulher está errado. Então, essa palavra de discriminação para eles tem se tornado um significado para essas pessoas dessa era de hoje, que é a era dos direitos, o significado original é errado. Então, a discriminação, você pode, mas você tem que, como você é um cristão, você não pode entrar nesses assuntos, porque você vai refreando o seu comportamento, se conduzindo diante das pessoas, e não ser aquela pessoa polêmica, mas você vai se conduzindo, mas sabendo que o certo é certo, mas que o errado também é errado, independentemente de discriminação alguma. E a senhora, o que a senhora fala? O que eu acho é que nós cristãos, nós temos que refrear nossa língua, não entrar em certos assuntos e procurar sempre o lugar do cristão. E orientar também os filhos, o neto, né, a não se envolver. Porque quando se envolve, aí não tem mais retorno. Porque eu já sofri muito essa discriminação, porque tive filhos envolvidos, né? E aí isso tudo, eles acham tudo que a gente fala, eles acham que a gente não está certo, né? Aí é complicado. O melhor é ficar calado, não entrar em assuntos. Amém. Amém. Muito bem. Agora vamos aqui compartilhar
Bom, eu vou passar para vocês o que os dicionários falam, né, sobre esta palavra. Ela é um substantivo feminino que significa distinguir ou diferenciar. Muito bem. No entanto, o sentido mais comum desta palavra aborda a discriminação como um fenômeno sociológico. Aí já entra para o social. Tem que se adequar ao social. A discriminação é a ação de uma pessoa ou um grupo de afastar, segregar ou apartar uma pessoa ou grupo do convívio social. Então é aquilo que nós já ouvimos, né? Se sai do padrão, sofre discriminação. Se sai do que foi estabelecido, vai sofrer uma discriminação, né? Agora aí nós começamos também a enfatizar o seguinte: o que importa mais, agradar a Deus ou aos homens? Então nós somos alertados a isso. O que importa mais para o cristão? Agradar a Deus ou aos homens? Né? Então é claro, vão se estabelecendo regras, vão sendo estabelecidos padrões, mas aqueles padrões, eles vão atender ao que o social exige. Certo? E aí então nós já começamos a tomar uma direção contrária. Porque para nós o que interessa é o que Deus disse. É ficar com o que Deus disse. Tratando de maneira diferencial e parcial, por motivos de diferenças. Aí entram os motivos. Por que sofremos discriminação? Por que existe a discriminação? Por que vai existir a diferença? Aí logo vem as diferenças sexuais. Então os meninos têm direito, as meninas não têm direito a nada. Não, as meninas podem, os meninos não podem. Né? É aquela coisa. Raciais, religiosas. Então, você entra num campo que está minado para todo lado que você for. A discriminação descreve o comportamento daqueles que têm uma atitude de não aceitação, de ataque, de repúdio a certas características ou comportamentos considerados diferentes. Então veja só, vamos tentar esmiuçar essas coisinhas aqui. Então, quem pratica discriminação? É aí onde eu quero chegar, irmãos. Eu quero que nós façamos uma reflexão sobre isso. Será que eu estou praticando uma discriminação? Então a gente tem que ver isso. Por quê? Porque o que interessa para nós aqui é aquilo que vai melhorar a nossa condição como cristão. Por isso importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. Por isso não somos uma denominação. A denominação, ela tem que se sujeitar ao social, que ela tem que satisfazer exigências da sociedade. Então ela tem que dar oportunidade para a mulher, porque na sociedade são iguais, têm direitos iguais. Mas aqui nós sabemos, a mulher tem direito de pregar? Tem, com a vida.
Só tem que saber o jeito. Tem o jeito. Mas ela pode usar o púlpito? Ela não deve usar o púlpito. E isso é discriminá-la? Não. Diante da palavra de Deus, não. A discriminação, ela vai perseguir, ela vai atacar, ela vai agredir. Mas aqui, quando você esclarece a palavra e põe a pessoa diante do que é certo e errado, eu não estou te agredindo. Por mais que muitas vezes nós somos feridos. Mas por que somos feridos? Porque estávamos indo para a direção errada. Porque aprendemos errado, agora vamos ter que desaprender e aprender o certo. Aí eu tomo aqui a irmã Isabelle, quando está estudando o teclado, aí ela botava os dedos de um jeito, eu digo, não, bota desse jeito. Não, mas eu acostumei, eu digo, é por isso mesmo, você acostumou errado. Vai desmanchar e fazer agora o certinho. Que lá na frente, você vai precisar desse dedo aí, e ele está no lugar errado, ele não vai dar conta de fazer o que precisa. Então, isso acontece com a gente não aprendeu muita coisa errada. Depois, quando você vem para a palavra e você encontra a verdade, você vai ter que fazer a conversão, mudar de direção, aceitar que você é que estava errado. Por mais que a maioria esteja indo para aquele lado. Mas você estava errado. Hã? Aprendeu a melodia errada para corrigir é mais difícil, né, irmão? Pois é. Por isso que na escritura que lemos, aí ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós aprendemos muitas coisas que não estavam corretas. Mas Deus nos trouxe para o que é verdadeiro. Então agora nós nos enquadramos naquilo que é verdadeiro. Aí você saiu do comum. Você passou a ser incomum. Mas Deus é incomum. Aí você vai estar trilhando agora num caminho aonde você vai sofrer a discriminação. Por quê? Porque o mundo saiu do caminho. E você agora está no caminho. Então você está diferente. Descreve o comportamento daqueles, os que praticam a discriminação. Então eu chamo a atenção para isso. Nós devemos estar vigiando que momento podemos ser assaltados por um espírito e praticar isso dentro de casa. Porque há consequências. Descreve o comportamento daqueles que têm uma atitude de não aceitação, de ataque, de repúdio a certas características ou comportamentos considerados diferentes ou estranhos, apresentados por determinadas pessoas ou grupos dentro da sociedade em relação aos padrões aceitos. Muito bem. O senhor vai falar? Falando um pouco sobre discriminação, né? No local que eu trabalho, sempre eles têm aquelas festas de comemoração e algumas... agora mesmo, sábado passado, teve uma festa, aí você se sente discriminado, mas por quê? Porque este aqui que é o lugar que nós não nos sentimos discriminados, né? Porque nós estamos no lugar correto, na hora correta, na hora certa, né? Mas sempre você estando no mundo, você estando com eles, você vai ser discriminado. É por isso que a Bíblia diz, sai do meio deles, né? Porque você chega no lugar daquele, aí você tem que
estar todo o tempo dando uma explicação de uma coisa que muitas vezes não tem, né? Porque você senta numa mesa, não, eu vou, como na festa que teve passada, que eu fui, né? Aí disse, não, o José vai, não tem nada não, porque ele é não sei o quê, ele é o motorista, aí ele não vai beber, e aí disse, fique mais desse jeito aí também, eu não quero ir não. Mas assim mesmo, para não dizer que a gente, porque é crente e tudo, e como era uma festa da comemoração da Ferro Norte lá, final de ano e tudo, aí eu fui, né? Mas você fica todo o tempo sentindo aquela discriminação dentro de si mesmo. Por quê? Porque se vem uma roda de uma bebida qualquer, ali quando para bem ali, aí lá vem as perguntas. Aí, aí você vai voltar aquela palavra que você... Ainda agorinha conversou com um sujeito aqui, disse, não, mas eu não bebo por causa disso, daquilo outro. E ele sabe por que você não está fazendo aquilo. Né? Então, para não acontecer isso, o melhor meio que tem é a gente se discriminar mesmo, é não ir. Bom, Abel, ó, aí você, aproveitando essa participação do irmão Josué, aí eu chamo a atenção de vocês para outra coisa. Ó. Você tem momentos que você está se discriminando. A gente tem que ficar atento a isso também. Entendeu? Porque assim, ó, você não foi atacado. Diretamente você não foi. A verdade, você está ali. Você não é daquele meio. Então você pode ser desprezado. Né? Você está sendo desprezado, ou seja, você não está... não é um participante daquilo. Os outros já sabendo que você não é, aí ele já te deixa de lado. E às vezes mas aí às vezes a gente começa a se discriminar. Você entra num complexo. Às vezes ninguém está nem... Às vezes as pessoas estão te respeitando. Veja bem. É aquela situação de quando está... Sempre quem trabalha onde tem um grupo, tem hora que você chega, aí o pessoal... Acabou o assunto, cala. Muda de conversa. Né? Muitas vezes aquilo é respeito. Não, fulano chegou, ele não gosta de ouvir essas coisas. Pronto. E eu vou e tomo como discriminação. Eu estou aproveitando o gancho para trazer uma outra coisa. Existem os extremos. Você não tem que estar trazendo sobre você a discriminação. Então você não pode entrar naquele complexo de inferioridade. É uma coisa que o diabo tenta colocar em nós também. Então a gente tem que ter o equilíbrio, ter o discernimento, aproveitar as coisas para valorizar o que você é. Você tem que se valorizar. Se valorize, que você tem valor, né? Mostrar o que tem. Eu sou assim, graças a Deus. E eu queria que você fosse assim também. Não é assim que Paulo falou? Irmão Abel. Boa tarde com Jesus. Às vezes a gente pensa nessa questão de discriminação. A gente pensa muito do cristão com o mundo. E que realmente a gente nunca vai conseguir se tornar como o mundo, porque um cristão, ele é a diferença. Ele vai sempre ser diferente. Mas, às vezes, como nessa leitura de São Pedro, ele diz acepção. E essa é a palavra-chave para mim dessa leitura. É a acepção, que tem muito a ver com discriminação. E essa acepção que ele diz, como o Tiago também disse, em Tiago 2, capítulo 2, é uma discriminação que acontece dentro da igreja. No meio de nós, no nosso meio. E é isso que acontece, às vezes, como o Tiago diz, nós valorizamos aquele que tem mais, que tem um anel de ouro, que anda com um relógio de ouro, que tem um carro melhor.
e desvalorizamos aquele que não tem tanto, no caso financeiro a oferecer. E nós até damos alguns, como é que se diz, privilégios a essas pessoas, que é o que Tiago acusou. Se ele acusou isso, se Pedro também acusou, então significa que existe no nosso meio. Não é uma coisa que eu acho que até eu não me preocupo tanto com essa discriminação que há com o mundo não discriminando, porque isso tem que acontecer. Se não estiver acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Se você não estiver sendo discriminado no meio do mundo, tem alguma coisa errada. Porque você nunca vai ser igual. Nenhuma atitude sua vai ser como a do mundo, como uma pessoa que não conhece a palavra. Agora, Tiago, ele fala, Tiago, eu acredito que eu tenho aqui, meus irmãos, Tiago capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Como você pode professar que tem a fé de Jesus Cristo dentro de você, que tem o Espírito Santo, e continua fazendo acepção de pessoas? De irmãos. Eu não falo com aquele irmão porque ele é um pouco mais... Ele é meio bruto. Mais negro. Ele não é tão rico. Ele tem uma cozinha assim diferente, é meio vermelho, meio... Eu não falo com ele. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-se abaixo do meu estrado. Isso, se Tiago acusou aqui, por que não... Eu acredito que é porque pode. Falou para a igreja. Ele falou para a igreja. Eu acho que é nisso que nós devemos acordar. É quando nós discriminamos nosso próprio irmão. Aquele que, da mesma forma como Jesus lhe amou, ele também amou seu irmão. E Jesus está no seu irmão. Como você pode discriminá-lo? Como você não pode amá-lo? Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Agora, quando você discrimina uma pessoa, você se torna um juiz. Você julga aquela pessoa. Você diz, aquela pessoa não... Aí que entra o preconceito, que é diferente. Preconceito e discriminação é diferente. Muito embora eles andem juntos, mas são diferentes. Preconceito é uma ideia, digamos, preconcebida. Vem de preconcebido. Você tem, antes de conhecer aquela pessoa, você nem fala com aquele irmão. Aquele irmão, às vezes, é até um novo convertido, você nunca nem chegou nele, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Você nunca nem fez isso, mas você já tem uma ideia sobre aquele irmão. Você nunca... E isso faz com que você exerça uma acepção entre você e aquele irmão. Não tem o que falar com aquele irmão, porque aquele irmão ele não faz parte daquele grupinho. Às vezes baseado até em informações que você ouviu de outras pessoas. Aquele irmão veio de um lugar, ele era maconheiro, ele era ladrão. Eu não quero convidar aquele irmão para minha casa. Só porque ele é um novo convertido, às vezes tem isso dentro do nosso meio. Eu acho que é isso que nós devemos atacar. Esse espírito é que nós devemos atacar. Nós temos que repreender isso dentro de nós. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou. Você tem que ser benigno. Tem que ser bondoso com seu irmão.
Você não precisa ser aquele hipócrita, não. Toda vez que o irmão passa, oh, Deus te abençoe, meu irmão. Oh, venha cá, meu irmão. Tem gente que trata isso como hipocrisia para mim. Ao meu ver, tem gente que trata isso como hipocrisia, como falsidade. Você desejar um Deus te abençoe para o irmão não é uma coisa qualquer. Que você vê o irmão, eu vou falar com aquele irmão porque a pessoa até pensa. Aí já vê um complexo. Se eu não falar com aquele irmão, ele vai pensar isso de mim. E igualmente aquele irmão, aquele irmão não falou comigo. O que está faltando em mim hoje? Será que meu sapato está rasgado? O que tem na minha roupa? Às vezes a gente valoriza, a gente não está vindo aqui para ver roupa. A gente não está vindo aqui para ver carro. Eu acredito que muitos dos irmãos que têm automóvel hoje, quando não tinham, se eles forem pensar, será que sua vida espiritual melhorou quando você ganhou um carro? Quando você conquistou isso, quando Deus lhe porque foi Deus. Às vezes a gente vê aquela mensagem, foi presente de Deus, né, nos carros. Quem dá? Quem dá isso é Deus. E você às vezes é mal agradecido. Diminui. Porque você fica, eu vou dormir mais um pouquinho porque eu tenho um carro. Eu não vou, vai dar tempo. Aí vem aquela correria no trânsito, aí já invadiu o meu espaço aqui, eu já começo a agredir aquela pessoa verbalmente, o cristão. Hoje a gente ouviu isso, o pastor Joaquim falando. Às vezes a gente se estressa, porque nós não, às vezes nem orou antes de sair de casa. Opa! Só pegando aqui um pouquinho, eu acho que é assim, eu acho que no mundo que nós estamos vivendo e no trânsito que estamos vivendo, eu acho que quem tem um carro, acho que ele tem que sair mais cedo de casa do que quando ele está de ônibus, né? Para não acontecer dele blasfemar no meio do caminho, dele xingar, porque a gente que está no trânsito, a gente sabe o que é que acontece, né, meu Cardoso? Então, eu acho que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é melhor ele sair mais cedo. É onde eu estou falando aqui com o irmão Abel. Muitas vezes o tempo de vir para a igreja diminui, mas só que corre alguns riscos espirituais, né? Por quê? Porque senão o culto começa às 7h15. Não, mas dentro de 5 minutos eu tiro daqui para lá. Na hora que ele sai na primeira esquina, aí ele encontra... Eita, aí começa a situação mudar. Outra situação de discriminação que a gente vê é no meio da família. A gente está tratando de família, né? No meio da família, às vezes nós temos um irmão que conseguiu estudar mais do que o outro. Não porque aquele que não conseguiu estudar foi burro, ou às vezes ele teve eu não estou trabalhando com uma família cristã. Tentem. Às vezes ele teve o desvario, né, de encontrar uma moça mais cedo e já teve um filho logo. Mas isso acontece dentro da família de cada um de nós. Você teve oportunidade e estudou mais. Aí você não convida aquele irmão que você tem, consanguíneo, para sua casa porque você já fica pensando, ele só vem aqui para pedir. Está faltando lá e ele já vem aqui para pedir. Lá vem ele. Você já fica pensando, ele só está vindo aqui para pedir. Por quê? Porque você teve um grauzinho de estudo mais que ele, e você não pensa, mas o meu irmão ele passou por aquilo. Por ele ser mais velho, ele teve que cuidar de mim? Ele teve até que trocar minhas fraldas, às vezes? Ou ele passou por alguma depressão na vida, e isso impediu que ele crescesse? E você esquece disso. Trazendo para cá, isso acontece no nosso meio. Às vezes nós não convidamos o irmão na nossa casa, o irmão vai olhar isso, vai pedir isso. Será, irmão? Você chega a pensar assim. Mas bom é aquele pobre de espírito. Pobre de espírito. Rico, mas pobre e humilde. Pobre de espírito. Eu acredito que a Bíblia tem esse termo. Pobre de espírito. Você não pode ser, eu tenho tudo.
Eu nunca vou precisar daquele irmão só porque ele anda de ônibus, ele anda de bicicleta. Eu nunca vou precisar daquele irmão. Que eu tenho o meu carro. Você discrimina, faz acepção e julga. Eu acredito. Alguém tem alguma coisa a falar? O pastor Wagner, pregando na casa da irmã Edenai uma vez, que ele teve já com um tempo, ele disse assim uma frase: tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é o dinheiro. Amém. Muito bem. Vamos aqui. Pode vir aqui, irmão Marcelo, por favor. Tá certo. Isso. Eu gostei das palavras do irmão Abel, né? Palavras de menino que já tem maturidade, né? Sobre como Deus tem cuidado dos seus, mesmo que seja pobre. Deus tem cuidado dos seus. E Jesus, ele olhava, não segundo como as pessoas olham. E 2 moedas que aquela viúva colocou ali no gasofilácio, Jesus disse: na verdade, de que essa aí deu mais do que aquilo. Quer dizer, aquele coração voltado para Deus, compromissado com Deus, esses aí é que Deus olha. Mas tem um lado aqui, que a palavra, que diz assim, 2 Tessalonicenses 3, a partir do 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade. Aí o apóstolo vai falar, mas lá no 15, no versículo 15, ele diz assim, ó, todavia, né, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. A gente tem que ter cuidado, principalmente na família da gente, que é a igreja, né? Que aqui é a família da gente. Irmãos, você não vai discriminar aquela pessoa. Mas se você vê que ele está vivendo uma vida desordenada, que ele está fugindo dos padrões da Bíblia, como diz aqui, né? E não segundo a tradição que de nós recebeu, ele não obedece. Aí você andar com uma pessoa dessa aí, você está colocando o seu pescoço no mesmo jugo dele, desigual. Mesmo sendo aqui da casa. Não dá para voar junto, né? Não dá para voar junto. E o que acontece? Porque a Bíblia, Deus quer isso de você. Não é uma discriminação. É para que ele possa se sentir, para que ele se envergonhe das obras que ele está fazendo. E passe a observar as suas. É um campo de guerra, um cabo de guerra. Ele está puxando para lá e você tem que puxar ele para cá. Um dos dois vai ganhar. Agora, se você botar seu pescoço no jugo dele, aceitar as coisas dele, ir na conversa dele, fulano de tal está me discriminando, essas coisas todas, fulano, aí começa aquelas coisas, a criar uma atmosfera
que termina convencendo aquela pessoa. E ela termina se convencer, ela se contamina. Por isso que a Bíblia é separadora. Então nós devemos o quê? Estudar, os garotos têm que estudar, as meninas. Por quê? Porque ele tem que ter o seu trabalho, ele tem que ser uma... Deus quer assim que o homem seja desse jeito. Deus não gosta de ver ninguém de braços cruzados. Quando está um homenzão ali de braços cruzados, só comendo daquela outra pessoa, da mãe, do pai ou de um tio, uma coisa assim, Deus não se agrada. Você não é nem uma boa companhia andar. Não é discriminação, porque hoje tudo é discriminação. Não. É sabedoria de Deus. A nossa sabedoria é a Bíblia. Amém. Muito bem, irmão Marcelo. Então, aí você vai fazendo a filtragem de tudo. Então nós temos que estar apercebido das coisas. Então, é como eu disse, a gente vai entrando em certas coisas que elas vão exigindo mais da gente. Então, Deus não chama um homem a julgamento sem antes adverti-lo, né? Então, Deus sempre nos dá a primeira oportunidade. Como o irmão está falando, você não deve andar com desordenado. Mas esse andar não é ir até ali com ele. Então, a gente tem que filtrar essas coisas. Não é dizer você não vai andar com aquele irmão de jeito nenhum. Você não vai com ele até ali. Não é isso. Né? É como o irmão falou. Você não vai se tornar como ele. Ou seja, você não vai se deixar ser puxado para viver aquela mesma vida. Deixa eu falar para vocês aqui essa experiência do irmão Brana, que eu acredito que muitos de nós já passamos por ela, em algum momento. Na mensagem à invasão dos Estados Unidos, a partir do parágrafo 234, o irmão Brana mostra aqui uma situação que ele viveu. Ele diz assim: eu estava em nossa vizinhança aqui o outro dia, nada contra a nossa vizinhança. Porém, eu posso notar as nossas criancinhas, que é o que nós devemos fazer. Nós temos que observar, acompanhar com quem nossos filhos estão andando, o que nossos filhos estão fazendo. Porque as consequências, ela vem de uma situação. Esse menino está rebelde. Por que ele está rebelde? Existe essa fase da pré-adolescência para a adolescência, que os meninos começam a achar que já são macho mesmo, já são homem, já tem direito, já quer cobrar, né? Existe o natural da coisa. Mas você sabe, aquilo é o natural, é o bicho homem, é o natural. Mas existem os excessos. Existem os excessos. E você tem que estar percebido dos excessos. E eles vêm por uma consequência, que é de uma amizade, que é de um ambiente, que é de uma situação que ele está sofrendo. Né? Então o profeta está dizendo: posso notar as nossas criancinhas. A esposa estava chorando. É normal, as mulheres são mais sentimentais. Então chega um momento que a pressão é tão grande que ela não sabe chegar e às vezes, como o pai, pega o cinto e dá uma lapada no menino, ela chora, porque ela não esperava aquela situação. E nós
sempre tentamos aconselhar, ou devemos aconselhar, se prepare para a próxima fase do seu filho. Se prepare para a próxima fase, ele está mudando de fase, as coisas vão mudar. A esposa estava chorando. Um certo médico desta cidade, sua menininha andava em companhia da minha menininha. E elas se gostavam muito. Até que se descobriu que o nome dela era Brana. E ela era filha do reverendo Brana. Pronto, então o médico descobriu. Aquela menina pertence a que grupo social? Descobriram que aquela menina era filha do reverendo Brana. Isso pôs fim a isto. Aí, como nós falamos, você não tem que estar surpreso em ser discriminado pelo mundo. Não deve ser uma surpresa. Você não tem que entrar num complexo de inferioridade. Por quê? Porque isso é o natural. Jesus alertou sobre isso. Se o mundo vos rejeita, é porque primeiro rejeitou a mim. Se estamos nele, o que vai acontecer? O mundo vai nos rejeitar. Agora a questão aqui é você não se tornar um discriminador. O que nós temos que buscar é onde é que nós estamos. Porque o que interessa para nós é sabermos onde estamos, não onde o mundo está. Abraão não precisou ir em Sodoma para saber o que ia acontecer lá. E você precisa estar olhando os jornais, assistindo programa, tudo para saber o que está acontecendo? Você não precisa, as informações chegam para você toda hora, só confirmando aquilo que você já sabia. Então, veja só, a esposa do irmão Brana ficou chorando. Por quê? Porque a filha foi discriminada. Quando a família daquela menininha descobriu que ela era filha do William Brana, cortou as relações. A menininha não pôde mais sair com a minha menininha. Que coisa, eu pensei. Bom, está bem. Alguns dos pequenos vizinhos correram até ali e disseram: bom, estava bem. Então foram ao seu pastor. Não me diga que não, você sabe, eu tenho uma maneira de conhecer muitas coisas. Era profeta, sabia de tudo. Desse modo, eles foram ao seu pastor e disseram: sabe, há um homem que vive em nossa vizinhança, é muito bom para os nossos filhos, disseram. É o reverendo Brana. Ele os apanha e os leva em sua caminhonetazinha e os leva para passear. Disse, aí o pregador, o pastor lá disse: bom, nós não temos nada contra o reverendo Brana. Ele é pessoa boa. Porém, vejam vocês, só que ele é uma classe diferente de pessoas da que nós somos. Está vendo? É uma classe diferente. Aí, irmãos, nós temos que fazer essa reflexão. Ser diferente não significa ser pior.
Não. Agora que nós temos que aceitar que somos diferentes deles, somos. Mas não que nós somos melhores. Somos diferentes. Nós podemos ver o que eles não podem ver. Nós cremos naquilo que eles não podem crer. Nós aceitamos aquilo que eles rejeitam. Então é claro que isso vai fazer uma diferença. E essa diferença vai afetar nossos filhos. E como é que nós estamos nos preparando para fazer com que nossos filhos compreendam isso? Porque a questão aqui é essa. Como é que nós, como pais, estamos nos preparando para ajudar nossos filhos a enfrentar as discriminações? Porque se nossos jovens não estiverem preparados, ou eles vão cair em depressão, ou eles vão ceder. É uma das duas coisas que vai acontecer se eles não estiverem convictos, ou seguros, ou pelo menos confiando em nós. Nossos filhos confiam em nós? Eles podem confiar em nós? Estamos dando a ele essa segurança? Então veja, nós ouvimos hoje pela manhã, irmãos, uma escola dominical maravilhosa. Deus não se envergonha de ser homem. Deus não se envergonhou. E a discriminação veio primeiro sobre ele. Deus estabelece como se manifestar e não se importa com o conceito dos homens. Mas nós suportamos viver fora da regra dos homens? Aí é onde entra o que você realmente tem entendido da vida cristã. Porque você tem que ter estrutura para isso. Irmão Tiago, pode vir aqui. Nós sabemos que, nós somos comparados, nós estamos vivendo a era da águia. E nós sabemos, o irmão Brana mostrou para a gente, a estrutura da águia é diferente da dos outros pássaros. Por isso ela pode subir mais alta do que os outros. Mas nós já demos conta dessa estrutura que temos para encarar as coisas, para não cair em depressão quando for discriminado. Aí as mães têm que pensar nisso. Mãe, sua filhinha vai lhe encarar. Você já parou para pensar nisso? Vai chegar uma hora que a sua filha vai lhe encarar. Pai, o seu filho vai lhe encarar uma hora. Você vai ter estrutura? Ou você vai logo meter a mão nele? Como um homem contra outro homem. E isso leva a gente a fazer essa reflexão sobre a discriminação que existe em casa. Porque isso afeta o psicológico, o emocional. Com certeza. Irmão Tiago. Irmão Cardoso, eu estava lembrando que o pastor Joaquim falou pela manhã. A gente está vivendo na era de Laodiceia, né? Então, se a gente optou para ser cristão não é uma vida mansa, é uma vida tranquila, sem discriminações. Na realidade, as discriminações elas vão sempre andar do nosso lado. Mas cabe a gente refletir. A gente não deve ser discriminado, se sentir discriminado.
Até porque a gente sabe que o mundo é aquela partezinha negra ali, ó, que o pastor Joaquim falou. E a gente é um diferencial. E qual é o diferencial? É aquela parte, aquele pontinho branco ali que tem ali naqueles castiçais ali, ó. Ali você está vendo que tem um pontinho branco. Esse pontinho branco é você, é eu. Então a gente é diferente. Se a gente optou para ser cristão, no dia que a gente desceu ali nas águas e decidiu aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo, carregar esse nome na nossa vida, então a gente tem que estar disposto a lutar, a carregar esta cruz, como diz São Tiago, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque ele vai ser provado. Quando ele for provado, aí sim. Qual é o galardão? É a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a gente está sofrendo por amor de Cristo. Então a gente não deve se sentir discriminado de forma alguma. A gente tem consciência. Eu posso me lembrar dos meus 2 filhos, né? A gente está vivendo numa época de... Todo mês tem uma festinha na creche, no colégio. E aí o meu menino chegou: papai, eu nem vou participar da festa junina. Aí meu filho, mas por quê? Ele sabe, ele tem consciência que ele é um cristão. Ele tem consciência que ele é um cristão. E é nessa idade, é o voto que a gente faz aqui no altar, que a gente vai dar o ensinamento correto. O ensinamento correto para os nossos filhos. É mostrar através da nossa vida o que é ser um cristão verdadeiro. Muitas vezes a gente até se envergonha de nossas ações, mas o que eu tenho procurado fazer é mostrar ser um verdadeiro cristão, me posicionar de forma correta, e ensinar a eles o verdadeiro caminho. Esse é o verdadeiro caminho, é trazer eles aqui e receber o verdadeiro ensinamento. Que Deus abençoe, essa é a minha participação. Amém, muito bem, irmão. Aí o que acontece é como a gente falou ainda há pouco também. Sabe o que acontece aí? Às vezes a gente se sente, ou a gente se discrimina. Aí eu fico com vergonha de dizer que meu filho não vai participar, porque vão falar de mim, né? Mas você tem que ter essa convicção. Isso vai ajudar seu filho? Isso vai botar seu filho em segurança? Isso é para a salvação dele? Continuando aqui, o irmão Brana disse, minha esposa estava ali de pé chorando. E eu disse: querida, é uma linha de separação. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas vai ser fácil? Ainda que todo mundo ceda, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático, se eu tenho que ser evitado pelo meu parente, meu semelhante, coisa assim, eu ainda escolho Jesus Cristo. Então, para onde é que nós temos que estar direcionados? Segure na imutável mão de Deus. Quando os amigos terrestres o desampararem, ainda para mais perto dele, una-se. Segure-se nele. Segure-se nele. Não se sinta diminuído, não se sinta desprestigiado. Não se sinta desvalorizado. Pelo contrário, você que é forte, você que resiste. Você que vence a tentação. Então você que é o forte. Os outros cederam. E você resistiu. Você está resistindo. Tinha uma outra coisa aqui, mas o tempo está acabando.
Então, veja só, é importante aqui, nesse assunto, nós compreendermos o que é que causa. Porque você ser discriminado é uma coisa, e você discriminar é outra coisa. Então você pode ser apedrejado, mas você não pode ser um dos que está apedrejando. Seu irmão pode estar na pior situação que esteja, mas você não pode estar apedrejando ele. O conselho do profeta é: ore por ele. Esconda os erros dele. E concluindo aqui, ó, é outro destaque da escola dominical. Temos que proteger nossa cabeça, a mente, das coisas do mundo, né? Das setas inflamadas. Aí você pode ampliar isso aqui. A esposa deve proteger o seu marido, porque ele é a cabeça. A igreja deve proteger o seu pastor. Você deve proteger essa mensagem, porque ela é Deus. Amém. Cristo, e Cristo é a nossa cabeça. Então você tem que proteger isso. Então, a irmã falou, o melhor é não entrar em discussão. Melhor é ficar calado. Para você não ser um discriminador. Aí é que está, às vezes, como aconteceu com Pedro. O que Pedro falou era uma coisa boa, dizendo: não, senhor, o senhor não vai morrer, não. Não, nós vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Isso era uma coisa ruim aos olhos naturais? Não, era uma coisa boa. Só que aquilo era contrário à palavra. E nós temos que ter cuidado para isso. Não deixe o diabo torcer a palavra, fazer você falar a palavra distorcida. Muito bem, nós vamos ficar por aqui, porque o nosso tempo acabou. Eu creio que nós fomos abençoados essa tarde, amém? Vamos nos colocar de pé? Por favor, irmão, faz aqui a oração para a gente, irmão Emerson. Amado Deus, nós estamos agradecidos, Senhor, porque sempre que nos aproximamos de Tua casa, nós recebemos de Ti, Senhor, o conhecimento de que temos que nos portar como cristãos. Temos que receber em nós, aceitar em nós esse padrão que Tu estabeleceu. Pai bendito, e nós Te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte, que é uma parte que nos ensina e que nos mostra, Senhor, como devemos agir e como devemos nos desvencilhar, Senhor, do mundo, tendo em nós o Teu padrão, Senhor. Pai bendito, ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a sermos como o Senhor. O Senhor não é um Deus discriminador, mas o Senhor é um Deus separador. Então ajuda-nos, Senhor, a nos separarmos do que o mundo tem a nos oferecer e nos apegarmos à Tua palavra, Senhor. Agora Te peço que nessa segunda parte, ajuda-nos a chegarmos com reverência diante de Ti e a sermos verdadeiros adoradores, Senhor, porque o Senhor já tem uma mesa preparada, que é a Tua palavra para nós. Então unja os nossos corações, e aqueles que irão falar, Senhor, unja o coração deles para que nós possamos ser abençoados.
Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus vos abençoe. Mesmo que as coisas se mudem e o sol não mais dê sua luz, mesmo que a figueira morra e os teus amos jamais produz, mesmo que me falte a bonança nesta vida de sabor, mesmo que me faltem amigos e eu viva em uma solidão, toda a vida esperarei no Senhor que pra mim prometeu um lugar para mim descansar, pois foi preparar. Mesmo que me falte a bonança nesta vida de sabor,